Eu vou ler um texto que está lá em Efésios 4, do 15 ao 17, e depois até o 32, seguindo até o 5:21. Enquanto vocês acham, deixa eu só contar uma coisa bem rapidinho, né? Pode ir procurando aí, tá? Eu e o Eliel começamos a namorar. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos, que a gente se conheceu na escola, né? No ensino médio. E eu venho de uma família não cristã. Minha mãe era macumbeira, junto com a minha tia e meu irmão mais velho. Então eu cresci até os 10 anos, que foi quando ela morreu, vendo ela fazer trabalhos dentro da minha casa, acender fogueira, receber entidade, se contorcer, fazer trabalho para quem queria namoro, um monte de coisa. E também ela era benzedeira da fazenda, que eu nasci numa fazenda no interior do Paraná. Então eu via ela benzendo as crianças, de bucho virado, de tudo quanto é coisa, né? Eu via ela fazendo isso. Então eu venho de uma família nesse contexto. Quando eu conheci o Eliel e depois conheci a família dele, primeiro eu conheci ele e eu achava que ele era padre, porque ele só falava de Jesus. Eu falei, meu Deus, não vai dar nada com esse moço. Não vai dar certo. Né? Mas enfim, aí a gente se conheceu, começamos a namorar, e ele falou assim de Jesus para mim, e aí eu falei para ele assim, olha, eu não vou na comunidade que a maioria, ou muitos de vocês conheceram, que era a Sejac, numa capela São Judas, ali no Jardim Tupã. E aí eu falei assim, olha, eu não vou lá na sua comunidade, porque se eu for agora, eu vou lá só para namorar você. Você quer isso? Aí ele falou, não. Eu falei, tá bom. Então, aí passou uns mesezinhos, aí eu fui e nunca mais saí, né? Porque realmente Jesus me encontrou. Glória a Deus. Mas aí eu conheci a família do Eliel. E a família do Eliel era cristã, da Assembleia de Deus, os pais dele. Eles eram católicos, depois foram para uma igreja chamada Nova Aliança, né, Eliel? E depois, quando eu conheci eles, já estavam na Assembleia de Deus, ficaram na Assembleia de Deus uns 25 anos, né, amor? E aí eu casei e fui morar do lado do meu sogro e da minha sogra, que é onde eu moro até hoje. E aí ontem, ouvindo todas as palavras aqui, principalmente do Maurício, falando lá da família, das filhas, dos genros, e toda essa situação, né, e do legado, e que eles vão continuar, né, aí eu lembrei disso, eu falei, preciso falar pelo menos essa parte, né, da minha vida. E aí fui morar do lado do meu sogro e da minha sogra. E aí de manhã, muitas vezes eu levantava e ia para a casa deles, e eu chegava lá e eles estavam de joelhos orando, e eles no salmo. Sempre assim. Então, quando eu vivi, acho que uns 8, 10 anos, porque aí morreu o meu sogro, depois a minha sogra, né? Acho que eu vivi uns 10 anos com o sogro e uns 8 anos com a sogra, mais ou menos. Como que eu me sentia? Então, eu me sentia e me sinto até hoje, e até contei isso na nossa reunião do livro do Relacionamento de Aliança, eu me sinto assim, como se eu entrasse debaixo de um guarda-chuva de bênção. Porque eu vinha de um guarda-chuva que nem existia, na verdade, ou existia um guarda-chuva de maldição, que era o contexto da minha família. Então, quando eu entrei nessa família do Eliel, eu senti isso, e eu sinto isso até hoje. Porque eu sinto assim, que aquelas orações do meu sogro e da minha sogra me abençoam até hoje. Eu não sou de chorar, hein? Olha, ontem lendo as coisas dos meus filhos, eu não chorei, que eles escreveram. Mas eu tenho um carinho e um amor muito grande pelo meu sogro e minha sogra. Tanto que hoje eu sou sogra, né? E eu falo assim, meu Deus, me ensina a ser sogra, porque minha sogra foi muito boa para mim. E eu quero abençoar minhas noras. Não quero que elas sintam mal. Porque às vezes eu conversava com a Edith e a gente conversa sobre outras coisas também, né? E eu penso assim que sogra precisa abençoar, né? Então eu só queria contar esse episódio, né? Que eu me sinto assim muito abençoada. E às vezes eu falo assim que o eco da oração, ela chega em nós e ela também vai chegar nos nossos filhos, nos nossos netos. E assim
Vamos lá. Coragem. Então, a partir do 4:15. Ainda dentro de todo esse contexto, né, que a gente está falando de santidade, né, que o Maurício começou a falar. E quando ele abriu a Bíblia no Efésios 5, né, eu falei assim, nossa, glória a Deus. Vai começar com o Efésios 5, vai terminar com o Efésios 5. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometerem com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que de fato o ouviste, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa ira até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repetir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ação de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como os filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, e cantando e louvando ao Senhor no coração. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, por que eu quis ler isso, né? Todo esse texto, né, que parece assim cansativo, mas não é, né? Porque ele está antes de tudo quanto a gente sempre fala, né? Eu vou falar para casais, como o Maurício falou, não pode faltar Efésios 5. Mas é o 5 a partir do 22, né? Falando do que a mulher precisa fazer, do que o homem precisa fazer, de como tratar os filhos e tudo mais. Mas há um contexto ao antes disso. Se você começa a ler Efésios, e aí você vai vendo que o começo do 4 fala que nós somos membros uns dos outros, e a unidade da igreja e tudo mais, né? Então, se você olhar com esse olhar para nós como casal, né? Aqui tem uma lista de tudo que não é para a gente fazer. Antes de você ser submissa, antes de você amar sua esposa como Cristo amou a igreja, antes de você não fazer seu filho ficar irado, antes de qualquer coisa, é a vida cotidiana. É como eu me comporto na academia. Eu estou falando academia porque eu vou na academia sozinha, sem Meriel. Estou no pé dele para ele ir, tá, gente? Faça acompanha comigo. Força, continua. Então, quando você vai na academia, quando você vai trabalhar, né, no seu cotidiano, quando você está no supermercado, quando você está na rua conversando com alguém, todos esses momentos, você pode fazer isso aqui, que é contra aquilo que Deus tem. Lá diz assim, pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor. Eu peguei aí, está um pouquinho diferente do que nós lemos, porque esse é o texto da linguagem de hoje. Porque ele fala assim, com o espírito de amor. E aí eu gostei muito disso, porque quando você fala, né, a verdade com o espírito de amor é diferente para com o outro, né? E eu gostei bastante. Depois fala assim, por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O que eu queria falar hoje é a gente falar a verdade, mas falar a verdade com amor. Falar a verdade nesse espírito que realmente vê o outro como parte de mim, como uma só carne. Quando eu ofendo ele, eu ofendo a mim. Quando ele me ofende, ele ofende a ele. Se ele está mal, eu estou mal. Se ele vai dormir bravo comigo por alguma coisa, isso me afeta. Se ele está cabisbaixo, eu não estou bem. Se eu não estou bem, ele também não está bem. Então essas coisas precisam acontecer dessa forma, né? De eu sentir, de eu olhar o outro desse jeito, né? De eu olhar para o meu marido desse jeito e para minha esposa, né? Usar uma linguagem direta e franca. O que significa? É falar aquilo que enxergamos como o bem do outro, com palavras que irão construir. Palavras sem amor podem destruir. Usar linguagem direta e franca. O tipo de linguagem e a hora apropriada, comunicação errada é igual desastre. Então, usar uma linguagem direta e franca sem acusações. Eu não posso ficar acusando o outro, né? Eu preciso sentar e falar, é isso, isso e isso, diretamente e sem acusação. O Eliel tem uma forma bem legal, assim, né? Quando a gente está lá nas DRs, e aí eu falo, aí ele me olha com toda essa mansidão, porque ele é muito tranquilo e suave, sempre. E aí ele fala assim, Tina, foi isso que você falou? Por quê? Porque quando ele fala isso, ele quer confirmação se o que eu falei foi o que ele entendeu. Porque eu posso falar uma coisa e ele entender outra. Não é? Porque às vezes quando você está conversando, e aí está naquele momento meio tenso, né? das conversas, e aí a gente acaba entendendo errado o que o outro falou. Então, por isso que você precisa falar uma linguagem direta e franca, sem acusações. As linguagens que usamos e a hora que escolhemos para falar são muito importantes. E a falta de atenção a esses detalhes pode vir a causar um desastre quando tentamos nos comunicar. Por exemplo, respeitar a maneira de ser do outro e os horários.
E aí eu coloquei assim isso daqui, porque até a gente conversou, como ele falou, a gente conversou bastante antes de preparar e quando estava preparando. Porque às vezes, por exemplo, eu sou da madrugada, gente. Me chama cedo que eu vou. Me chama de tarde que minha energia já foi. Minha energia acabou. Ontem eu estava ali contando os minutos. Eu falei assim, gente, essa hora não passa. Porque eu quero ir para a cama. Porque minha energia já era. Tanto que eu estava quase dormindo, eu ouvia a Sueli gritando ainda das brincadeiras. Alguém entrou lá, acho que foi a Nathalie que entrou. E mais alguém que eu não lembro. E eu falei assim, gente, ela está gritando até agora. Glória a Deus por essa energia. Porque a minha já foi. Já foi. E aí o outro, ou a outra, né, o seu cônjuge, ele pode ser o contrário. Ele pode ter energia de tarde e de manhã ele não funciona. Não adianta você conversar com ele de manhã que não vai. Não vai. Então respeitar os horários é isso. Então vai ter que entrar no acordo. Ok, eu sou da madrugada e você é da parte da tarde, da noite, então vamos ter que encontrar em um horário do meio-dia, das 2 da tarde, que é para estar no meio do ciclo dos dois. Nem lá, nem cá. Para poder respeitar isso e ter essa conversa franca, né? Para falar a verdade e conversar. Falar a verdade em amor pode significar não exigirmos que o outro fale quando ele não quiser fazê-lo. Aliás, não adianta nada mesmo. O máximo que pode acontecer é uma conversa forçada, totalmente despida de sentido e significado. Muitas vezes, só a falta de pressão leva o outro a sentir-se livre para falar. Então, respeitando o horário e também respeitando se o outro não quer falar naquela hora ou aquele dia, não vai ter jeito. A gente não vai conseguir levar isso adiante. Vai ter que esperar, vai ter que dar o tempo, né? Mas vai ter que ter conversa, gente. Não adianta querer empurrar aí por 10 anos sem conversar, que isso não vai dar certo. Hoje não dá? Ok, eu vou te dar o tempo. No outro dia, conversa de novo. Hoje vai dar? Ou então não empurre. Olha, me dá uns 2 dias, mas no terceiro dia seja corajoso e converse. Em frente, é o que o Eliel falou, né, do Jonas ali, né? Assumir as consequências, né? Ou seja, né? Eu preciso, não, fui eu, está acontecendo isso, olha, me perdoe, eu errei mesmo, qualquer coisa que estiver acontecendo ali precisa ser dito, né? Lembrando que é para falar a verdade em amor, né? No espírito de amor. Então, quando a gente fala, a gente ouve também, né? Não se esqueça, não é só jogar tudo, mas você precisa abrir os ouvidos e estar com o coração aberto para ouvir, né? Ouvir a verdade com amor. Então, aprendendo a ouvir as palavras negativas versus defensiva, o único caminho para a verdadeira comunicação é nos abrirmos para a verdade. A energia de defesa versus explorar a fundo e dor e cura. Como vocês viram, ele organizou bonitinho, tá, gente? Agora eu vou ler, porque senão eu vou atrapalhar. Quem funciona assim é o seu Eliel. Eu não funciono muito assim, só com os toques, tá? Eu preciso escrever tudo, senão não vai. Falar a verdade em amor pode também significar não exigirmos que o outro fale, isso que já foi. Ouvir a verdade com amor. Aprendemos a ouvir, temos de nos dispor a ser vulneráveis. E isso não é fácil. E aí eu coloquei assim, vulneráveis a críticas e cobranças, quando não acusações. Vocês falam assim, nossa, Marta, é uma contradição. Você já falou que não era para falar com acusação, mas quando o outro está ofendido, às vezes ele vai te acusar. Então, na hora de você ouvir, você precisa também estar aberto para isso, para ouvir tudo que tem para falar, para o outro falar, e depois você conseguir não se magoar de novo, né, ou se magoar, e poder falar para ele, assim, mas não foi assim. Então, me perdoe, porque, como o Darcy falou, né, eu nunca vou fazer para te ofender, mas eu posso fazer e te ofender. Eu posso falar e te ofender. Né? Eu posso também não fazer e te ofender, né? Porque no casamento é de tudo, né? Quando você não faz, você peca, quando você faz, você peca. Então, você ofende, né? Parei aqui nas cobranças, né?
Não gostamos de ouvir coisas negativas que já ficamos na defensiva. Todo mundo é assim humanamente, não é? Quando eu ouço que eu não quero Daniel, eu falo, Jesus. E são 34 anos, mas tem coisa que se repete, né, gente? Não sei se com você, mas com a gente se repete. Ah, ainda bem que eu sou com você. Aí você já fica na defensiva, né? Você quer se defender. Então a gente não gosta, mas a gente precisa ouvir. Precisa aprender a ouvir, né? Precisa aprender a parar e ouvir. Eu coloquei aqui também. Mas o único caminho para a verdadeira comunicação é abrir-nos para a verdade. Tomando a energia que usamos para nos defender, usando-a para explorar a fundo o que está sendo dito. Por isso que é bom você aprender a ouvir. Porque às vezes ele está falando ou ela está falando alguma coisa, mas tem algo a mais ali, não é só isso. Ela não ficou brava ou ele não ficou bravo ou aconteceu alguma coisa só por isso. Às vezes tem coisa mais a fundo, tem coisa que vem acontecendo que às vezes combinou naquilo ali. Então você precisa aprender a ouvir, né? Então é usar essa energia ao invés de se defender para você prestar atenção, né? Ver o que está sendo dito. E aí, lógico que vai doer. Mas, como quando nós estamos curando uma ferida, não podemos permitir que a dor nos impeça de limpar a fundo o ferimento e desinfetá-lo. Então não adianta. Se não quiser sentir dor e conversar e falar, não, tá tudo bem, e passar uma maquiagem e não querer fazer a restauração que ele estava falando aqui, né, de ver os pormenores, não vai mudar, não vai curar, não vai sarar, não vai ficar bom, não vai ter harmonia. Então, esteja disposto. Vai doer naquele momento, mas vai ser curado. Vai ser ruim naquele momento, mas depois vai surtir um efeito bom, maravilhoso. Amém. Quando você chegar em casa e está tudo bem, quando você mulher, quando você homem chega em casa e tem aquela harmonia, quando vocês estão em paz, quando os filhos de vocês veem vocês assim em paz, eles também sentem paz. Porque todo mundo sente. Né? Todo mundo sente quando a gente está bem e quando a gente não está, né? Ali a esposa e o jogo do tigrinho. E ele colocou o tigrinho bem bonitinho. Mas isso é muito sério, né? Como ele falou da internet, né? Hoje em dia a gente está vendo muita coisa ruim acontecer com as famílias a partir do jogo, né? Muita gente jogando que não tem para tentar ganhar o que acha que vai ganhar e perde tudo, né? E eu ouvi um exemplo esses dias, não está no contexto nosso, eles não participam com a gente, mas são conhecidos de uma família que participa com a gente. Então, o exemplo é o seguinte, eu vou ler que eu acho que eu vou me perder de novo, tá, gente? É assim, a esposa, isso é verdade, tá, gente? A esposa que jogou no tigrinho a poupança que o marido havia feito e juntado para a sua aposentadoria. E perdeu tudo. Meu Jesus. Depois que ela perdeu tudo, ela pegou emprestado com um agiota. E só comunicou ao marido quando o agiota começou a pressionar ela e a ameaçar. O marido se sentiu traído, enganado, porque confiava nela. Ela cantava no louvor da igreja. Ela participava de outras frentes na igreja também. Deus deu um sonho para o marido, que ele estava fundando um lamaçal. E aí ele acordou e contou para a filha dele, né? Falou assim, eu tive esse sonho. A filha dele, pai, eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer. Aí naquela semana a mulher falou o que estava acontecendo. Aí o marido, ele está para se aposentar, por isso que ele estava juntando, eles tinham alguns planos, né? Aí o que ele fez? Pegou o empréstimo, pagou o agiota e ficou devendo para o banco, porque não tinha outro jeito para fazer. Aí ele ainda não se aposentou, mas está para se aposentar, e vai se aposentar com uma dívida e ainda sem a poupança que ele tinha para os planos deles
no final aí da vida. Então eu quis usar esse exemplo assim, real, de agora, né? Para a gente ficar atento também a essas coisas, né? E você fala assim, nossa, Marta, você estava falando de falar a verdade em amor, e a gente estava pensando um monte de ideia, né? Naquilo que a gente sente, naquilo que a gente não sente, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que ele faz, que está aí há, sei lá, 34 anos me incomodando, né? E não muda. Tem essas coisas e é precioso, mas tem as coisas práticas. Então, como o Eliel falou de omissão, de várias coisas que ele falou aí, da gente mentir conjuntamente, né? Como Ananias e Safira, tudo isso é o nosso cotidiano. Eu não trabalho fora, tá, gente? Desde quando a gente resolveu ter o Samuel, eu estou literalmente há uns 24 anos em casa, porque o Samuca tem 22, mas eu estava trabalhando numa empresa, ela estava falindo, e a gente resolveu ter o segundo filho. Aí eu falei assim, amor, a gente vai ter o segundo filho, mas eu não vou trabalhar fora, eu quero cuidar dos meninos, eu só volto se eles passar fome. Para comprar roupa de marca, sei lá, trocar o carro do ano, ter carro, porque a gente nem tinha carro naquela época. Eu não vou trabalhar não, eu quero cuidar deles, ficar com eles, acompanhar eles na escola, ver o crescimento deles, e foi o que eu fiz. Então eu estou uns 24 anos em casa. Por que eu estou falando isso? Porque eu dependo totalmente do Eliel. Então o orçamento, tudo, se eu vou comprar um tênis tem que estar no orçamento. Se eu quero comprar a panela Red Silver, que ela estava falando do filho dela lá da panela para mim, eu estou falando Red Silver porque eu comprei essa panela Red Silver, tá, gente? Não pode usar uma vez comprei. Que são caras que tem que estar no orçamento, tudo tem que estar no orçamento. Se eu vou trocar meu óculos, que agora eu vou ter que trocar, tem que estar no orçamento. Mas essas coisas são do cotidiano. Mas se eu quero comprar as coisas, eu não vou comprar escondido dele, porque não tem como, né? E assim também é ele, né? Então a gente precisa conversar, precisa falar a verdade em amor, precisa estar concordando e acordados em tudo, né? Gente, acho que é isso. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém.